Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Me diga uma coisa, a friagem chegou na sua casa ou não chegou? Falaram tanto dessa friagem, né? Opa, desconectou aqui, saiu só. Até que hoje pela manhã amanheceu meio friozinho, né? Não deu para suar muito, eu até descansei bem hoje de manhã. Vamos lá, nossa quinta aula. Você que fez a leitura de Efésios, capítulo 4, capítulo 5 nessa semana, foi a tarefa, né? Eu acho que você vai conseguir absorver bem, porque essa aula vai abordar muito sobre esses dois capítulos, tá ok? O capítulo 4 e o capítulo 5. Então, já pegue sua Bíblia, abre lá no capítulo 4 de Efésios. Você que trouxe sua Bíblia aí, abre. Capítulo 4 de Efésios, ok? Nós vamos fazer algumas leituras de versículos e aprender algumas lições importantes dessa carta de Paulo aos santos, né, em Éfeso. Bom, a partir do verso 17 é onde eu vou começar o decorrer dessa aula. O versículo diz bem assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Olha como Paulo ele deixa bem claro. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Ele queria que os santos ali de Éfeso, né, pudessem viver uma vida correta, como nós aprendemos agora, unida e, acima de tudo, em santidade. Por isso que o tema desse nosso primeiro tópico dessa aula vai falar sobre santificação. Pode anotar aí, o tema primeiro tópico de hoje é santificação. E Paulo fala, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Gentios, quem são os gentios? Gentios nada mais é do que o povo que não era israelita. E você sabe muito bem que o povo israelita é o povo de Deus. Então, eu e você somos um povo israelita. Mesmo de não ter nascido lá em Israel, mas nós já somos povo israelita, porque somos exclusivos dele. Já aceitamos ele como nosso Senhor. Então, somos povos israelita. Quem ainda não tem Jesus como Senhor, quem ainda não aceitou, quem não reconhece ele como Deus verdadeiro, é gentio. Então, sabia que dentro da igreja, é duro falar isso, mas dentro da igreja existe pessoas gentios, pessoas que estão aqui ouvindo a mensagem, mas que ainda não têm Jesus como Senhor, que ainda não têm ali o senhorio de Deus na sua vida, ainda não se entregaram realmente ao seu poder, né? A ele ser o dono, a ele dirigir. Então, Paulo começa dizendo que vocês não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, né? Em outra linguagem, ele diz que vivem na futilidade de seus pensamentos. E o que é isso, futilidade? Futilidade nada mais é do que você está pensando coisas que não vão conforme a vontade de Deus. Como, por exemplo, um caráter fútil, a vaidade, a insignificância, né? Bobagens. Isso é futilidade dos pensamentos. Os nossos pensamentos têm sido pensamentos que agradam a Deus ou desagradam? Uma análise que você faz, que nós podemos fazer na nossa vida, durante essa semana, de domingo passado até hoje, vamos contar assim, de domingo passado até hoje, como tem sido o seu pensar, o seu modo de pensar? Tem sido um pensar fútil? Que Deus reprova tudo aquilo que você tem minado aqui dentro da sua mente? Tem um versículo em Provérbios que diz que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos pensar, porque a nossa vida vai ser dirigida pelos nossos pensamentos. Temos que ter cuidado, porque é aqui que começa todo o nosso agir. E o que você for pensar vai direcionar a sua vida. Paulo diz, lhes digo e no Senhor insisto. Essa mensagem não ele estava só falando para os santos em Éfeso, mas chegou até mim e você. Digo no Senhor e insisto. Ele quer que eu e você venhamos a viver uma vida que não vá desagradar a Deus, em santidade, ok? Você tem que crucificar o seu eu. Por quê? Gálatas, capítulo 2, o verso 19 e 20, diz que agora quem
vive em você é Cristo. E você não manda mais no seu corpo. Quem vive em você agora é aquele que você entendeu que ele se entregou e pagou a dívida por ti. E agora quem vai dirigir tem que ser ele. Então você tem que crucificar o seu eu. As decisões que você for tomar tem que ser dentro da vontade do que Jesus quer para a sua vida. Aquilo que você for fazer, agir, você que é casado, como você vai se proceder com o seu cônjuge, você que é jovem, como você vai proceder com o seu amigo, como você vai agir com você que está namorando, com o seu parceiro, com a sua parceira. Você tem que ter muito cuidado, porque a crucificação do nosso eu tem que ser diariamente. Porque, queira ou não, a nossa natureza sempre vai querer mandar mais do que o Espírito Santo. E se você não estiver ali firme no que o Senhor quer para a sua vida, a carne vence. E a gente vê muito bem lá em Gálatas, capítulo 5, que quem vai vencer mais? Aquele a quem você mais alimenta. Você tem que crucificar o seu eu. Você tem que deixar ser transformado por Deus e fazer aquilo que Ele quer na sua vida. O amor próprio, quando você só pensa em si mesmo e não pensa no próximo, estraga a sua vida. Isso é um pensamento fútil. Quando você só pensa em você mesmo e esquece do próximo, você estraga a si mesmo. E, aliás, você estraga a sua família. Porque eu sou casado. Se eu pensar só em mim e não pensar na minha esposa, nas minhas filhas, eu vou estragar a minha família. Isso é o amor próprio. E o amor próprio destrói. Não que você não tem que se amar. Você deve se amar. Mas você não pode deixar fazer com que isso seja um pensamento tão fútil que o resto se dane. Os outros que o amor próprio pode destruir. Pode acabar com a igreja, com a família. Não esqueçam que Jesus foi crucificado e você agora tem um senhorio na sua vida. E Ele quer dirigir. Só posso fazer o que Deus quer se eu crucificar o meu eu. Eu só vou conseguir fazer o que Deus quer na minha vida se eu crucificar o meu eu realmente. Lembra o que Paulo fala? Que você tem que esquecer das coisas velhas que passaram e seguir para o alvo, para frente, rumo à eternidade. Esquecer o seu eu. No momento que você entrega a vida a Jesus Cristo, existe um processo, e esse processo se chama santificação, que vai ser contínuo, gradativamente. É como se você estivesse subindo uma escada, degrau por degrau. Não adianta que você aceitou a Cristo hoje e de uma hora para outra você acabou de pensar coisas ruins, você deixou de ser imoral, você não vai mais chamar palavrão, você não vai ser mais um adúltero. Não adianta, que não vai ser assim. É gradativamente. Mas quando você deixar o senhorio de Cristo dirigir você. E aí, degrau por degrau, você vai atingindo o processo da santificação. Quando nós vamos terminar esse processo, Nildo? Só lá na eternidade. Enquanto você viver aqui nessa terra, neste mundo, esse processo é contínuo. E você tem que buscar dia após dia se santificar perante o Senhor. Você tem que buscar dia após dia ouvir as vontades dEle para a sua vida. É por isso que toda semana, o pastor Grace sempre, ele ajuda você, não vou dizer que ele obriga você, ele ajuda você a não esquecer da sua meditação. Lembra que antes de terminar o culto, você que não pegou meditação, levanta o braço. Isso é uma ajuda para você não esquecer de que você tem que alimentar quem? O Espírito Santo. Você tem que se alimentar da palavra, você tem que estar forte na palavra, porque senão o seu processo de santificação vai enfraquecer. Você já teve a experiência, não levanta o braço, você já teve a experiência de ficar uma semana sem meditar? E cá entre nós, foi bom ou foi ruim, espiritualmente falando? Eu já passei por essa experiência, de ficar assim uma semana bandido, né, sem meditar. Estou confessando, todos nós já acho que já cometeu esse erro, né? Já ficou uma semana sem se meditar, aquela bandidagem, né? Só querer as coisas do mundo, diversão, entretenimento, e esquece de Deus. E a nossa vida não fica nada boa. A gente faz cada besteira quando não medita, né? Cada bobagem. A gente deixa a carne nos seduzir a cometer pecados tão bobos, né? Se você já passou por essa experiência, você começa a entender de que se você ficar sem o alimento espiritual na sua vida, você fica fraco e a sua santificação vai cada dia mais enfraquecendo também.
É diariamente, é contínuo. Você tem que entender que para esse processo de santificação crescer, você não pode você não pode parar de subir degrau por degrau, dia após dia. Santificação. Outra coisa importante, os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são totalmente diferentes do meu e do seu. Os pensamentos dele são pensamentos bons, são pensamentos eternos, são pensamentos que vão nos ajudar a ser um cristão e um filho de Deus melhor. O nosso pensamento é o quê? Amanhã eu tenho que trabalhar para ganhar um dinheirinho para pagar minhas contas. Às vezes o nosso pensamento é, amanhã eu vou ter que sair com meus filhos. O nosso pensamento é, amanhã eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. A gente pensa muito nas coisas só terrenas, né? E lembra que Paulo falou lá em Colossenses? Põe seus pensamentos lá no alto. Que aquilo é eterno. Nosso pensamento tem que ser que nem um pensamento de Deus. Pensamentos eternos. Eu sei que muitos aqui têm pensamentos eternos. De ver um ente querido aceitando a Cristo. Isso é um pensamento eterno. De ver um parente seu se entregando ao senhorio de Cristo. Pensamentos eternos. De trazer mais pessoas para participar do CENIB. Você olha ao redor, cadê as pessoas? Até um irmão chegou comigo, rapaz, eu acho que o pessoal está assistindo futebol. Ó. Será? Pensamento terreno. Pensamento eterno você já sabe que domingo você tem compromisso a partir das 5 horas, ou até antes, 4h30. Você vai participar do CENIB porque você quer aprender mais da palavra. Isso é pensamento eterno, é pensar como Deus. Os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. No verso 18, Paulo ele orienta a fazer uma coisa muito importante. Ó. Os gentios, olhem o que os gentios eram. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Devido ao endurecimento do seu coração. Você já teve um coração duro? Eu já tive. Antes de aceitar Jesus, eu tinha um coração muito duro. Eu já até falei para minha esposa, desde pequeno eu fui levado para a igreja. A minha avó, parte de pai, me levava muito para aquela igreja de Deus e Amor. E eu era tão bandido que eu gostava disso só porque no final tinha merenda. Tinha merendinha lá, aquela evento de criança, aí no final tinha um lanche. E eu gostava de ir por causa disso, porque ia ter o lanche no final. Mas eu não aprendia nada das histórias que eles ensinavam, as músicas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar numa igreja de Deus e Amor. Ela é totalmente diferente da nossa. Eles são mais realmente do fogo, né? E a minha avó era desse tipo de crente. Peteca mesmo, aquela pessoa que sapatinho de fogo. Então, eu às vezes era ignorante a esse ponto. Eu só ia mesmo por interesse. Não tinha vontade de aprender. A partir do momento que você entrega essa vida para Cristo, Paulo orienta que nós não podemos ser mais como essas pessoas ignorantes. Endurecer o coração. O ensinamento que nós tiramos aqui não endureça o seu coração para a vontade de Deus. Você sabia que Deus ele fala conosco, quando você medita, Deus fala com você diariamente? E às vezes nós endurecemos nosso coração, porque quando o versículo vai de contra com a gente, que a gente toma um soco de Deus na nossa cara, isso é o que Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, e às vezes a gente quer endurecer o coração. A gente não quer tomar decisão, a gente não quer realmente fazer aquilo que a meditação está mandando. Eu já tive a oportunidade, confissão, estou confessando muito hoje, de meditar, e quando chegou na hora da decisão, eu falei, essa decisão aqui é muito pesada. E rapaz, Senhor, essa aqui mesmo, aí eu fiquei endurecendo o coração de ir, e não tomei a decisão. Quando foi mais lá na frente, quebrei a cara. Deus chamou a atenção, está vendo? Você endureceu o seu coração, você foi ignorante, olha o que aconteceu. Nós não podemos endurecer o nosso coração para a vontade de Deus em nossa vida. O verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles, os gentios, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eles perderam ali o sentido do que é certo e errado para a sua vida. Se você está assim, vivendo uma vida assim, você perdeu a sensibilidade de saber se isso é pecado ou não, se isso que eu vou fazer vai agradar a Deus ou não.
Isso é perder a sensibilidade. O cristão que é filho de Deus realmente, ele não pode perder essa sensibilidade. O cristão, ele tem que pressentir de longe o pecado. Se eu for por esse caminho aqui, lá na frente, eu sei que tem aquilo ali, será que vai agradar a Deus? É pressentir o pecado. Isso é ser sensível. E tem muitos de nós que perdemos essa sensibilidade. Perdemos como? A gente comete o pecado e a gente esqueceu daquele passo do um com Deus, que é o choro espiritual, né? Uma das qualidades do caráter de Cristo, que é chorar antes do pecado. O que a gente comete muito é chorar depois que já pecou. Deus não quer que nós sejamos assim, né? Ele quer que nós sejamos sensíveis ao ponto de detectar o erro, de detectar a falha, detectar a tentação, o pecado, e não cair nessa perdição que o diabo tem colocado. Seja sensível, não perca essa sensibilidade. Pressinta de longe o pecado, à distância. Você tem que pressentir o pecado. Nós pregamos muito para jovens, um alerta agora aqui. Nós pregamos muito para os jovens, diz que eles têm que ter muito cuidado com aquilo que eles estão assistindo. O jovem adolescente é bombardeado disso aí. Cuidado com o que você está assistindo, cuidado. Mas não podemos esquecer que o adulto também tem que ter cuidado. Nós adultos temos que ter cuidado com o que nós vamos assistir. Por exemplo, eu sou um dos... eu sei que tem muitos aqui, mas eu sou daqueles que gostam muito de assistir série. E às vezes eu vou filtrar a série que eu vou assistir. Eu sei que está lá no auge, está bombando, o pessoal está comentando, o pessoal está... Eu falei, eu vou ver se eu assisto essa série aí. Eu vou dar uma olhada, vejo o trailer, vejo os comentários, vejo a sinopse, aí eu dou uma análise. Só assisto ou não. Às vezes eu já tive série que eu assisti. O primeiro episódio, para mim, já bastou, não serve mais. Não gostei, não vai me agradar. Deus não vai gostar. Nós temos que ser sensíveis a esse ponto. Outra coisa muito importante também que nós pegamos para jovem, e o adulto tem que ter cuidado, com o seu celular, rede social, com aquilo que você anda acessando. Se o seu celular, por exemplo, o meu celular, ele não tem, como é que diz? Senha. Eu nem gosto de senha. O celular da minha esposa já tem, porque já veio configurado e a gente não conseguiu tirar essa configuração dele. Mas eu não gosto de colocar o meu celular com senha, de ficar fazendo aqueles desenhos e... né? Tem gente que sabe fazer cada senha, né? Faz um monte de traço e consegue. Rapaz, eu não consigo não. Eu não tenho paciência para isso. Eu sei que alguns têm senha no seu celular. Uns por segurança, por sigilo, né? Mas uma coisa muito importante que nós temos que ter cuidado. A minha esposa, ela tem acesso livre ao meu celular. Ela pode abrir e ver a todo momento. Aliás, até minhas filhas já abrem o celular. Elas já pegaram amanhã, é só subir a tela, já abre, já começa a ver foto, vídeo. E Jesus? Ele poderia ficar com o seu celular 24 horas, só um dia, para saber como é que está ele? Se você está sendo sensível ao ponto de colocar aqui dentro do seu celular só coisas boas, que agradam a Deus, que o Senhor mesmo poderia assistir, ou o seu celular pode ser um artifício do inimigo para fazer você cair no pecado. Tenha cuidado com o que você anda, como você anda usando o seu celular. O verso 20 e o verso 21, já estamos terminando. Diz bem assim: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Lembra que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a... Ele é a verdade. Você está assistindo falta de sabedoria, de verdade na sua vida? Se apegue a Jesus, meu irmão, porque Ele é a verdade. Se você está andando meio mentiroso, está na hora de colocar mais Jesus na sua vida, porque Ele é a verdade. Se você, uma hora ou outra, está enganando, está na hora de parar com essa falsidade aí, porque Jesus é a verdade. Aprendemos no versículo 20 e 21 que a verdade está em Jesus. Nós devemos nos apegar a Ele a cada dia. E aí, o nosso processo de santificação vai ser bem melhor. Quando você se apegar a Jesus, vai ser luta. Mas se você ficar sem Jesus,
vai ser pior ainda. É como diz o ditado, se com ele já é um pouco difícil, imagine sem ele. Então, é melhor eu lutar junto, apegado a Jesus e me santificar mais ainda do que eu ficar longe dele e cair nesse bundão aí. O verso 22 a 24, aí Paulo orienta assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que nós aprendemos aí? Renovação da mente. Você tem que renovar sua mente. Você não pode ser mais aquela mesma pessoa que você era antes. Você não pode mais pensar da mesma forma que você pensava antes. É renovar sua mente. Você tem que renovar para que você possa fazer o quê? Viver a justiça de Deus e a santidade dele. É o que Paulo orienta eu e você a ser semelhantes a Deus em justiça e em verdade. Justiça é fazer aquilo que é correto, que você não vai ter balanças enganosas, você vai ser honesto, justo, e santidade, separado para ele. Aí a partir do verso 25 até o verso 32, a partir desse verso aí, Paulo nos orienta a uma lista de o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Vamos começar com o que não podemos fazer, que você não deve mais fazer, não faça mais isso. Olha o que ele orienta no verso 25, não faça. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, não faça mais isso, não minta, abandone a mentira. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês se irarem, não pequem. Quando ficarem irados, não pequem. Opa, não faça isso. Se irar e pecar. O que ele orienta? Acalme-se, né? Peça perdão. Mude essa atitude. Apazigue, né, sua ira antes que o sol se ponha. Ele orienta também, o que furtava, não furte mais. Eu me lembro da mensagem do pastor Grace que ele perguntou, quem é que roubava? Aí o pastor Grace levantou a mão, né? E ele, só eu que roubava, é? Ninguém roubava aqui, não? Eu roubava, eu fiquei com medo de levantar a mão e os irmãos ficaram, olha, o Nildo roubava. Eu roubava minha avó, roubava minha mãe. Eu não podia ver a bolsa da vovó ali de bobeira que eu ia lá e pegava uma moedinha, olha. Era pilantra, ladrão, ó. Graças a Deus que ele me transformou. Não faça isso, ó. E ele orienta a gente a fazer. O que nós devemos fazer? Olha o que ele fala lá no verso 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. É o que nós devemos fazer. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. O verso 31. Livre-se de toda amargura. É o que você tem que fazer. Livrar-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. E o verso 32, para finalizar, o que eu e você temos que fazer? Está aqui. Sejam bondosos. Quantos essa semana foi bondoso com alguma pessoa? Você agiu de boa isso. E você sabe o que é ser bondoso, né? É ser benigno, é ajudar o próximo, é se prontificar pelo outro. Sejam bondosos e compassivos um com os outros, um para com os outros, perdoando multamente. Quem aqui, e você agora vai poder levantar o braço, seja sincero, quem aqui tem dificuldade para perdoar? Isso, seja sincero. Amém. Se você tem dificuldade de perdoar, você tem que pedir direção do Espírito. Senhor, me ajuda a ter um coração mais quebrantado, que eu tenha um coração mais humilde de perdoar e pedir perdão. O lado de casa, eu confesso que eu sou mais fácil de pedir perdão e de conceder o perdão também, lá em casa. Eu sou um coração muito mole nesse ponto. Eu peço logo perdão, eu errei. Me perdoa, tal, me desculpa. Não queria fazer assim, não. Eu peço logo perdão. Eu sou mais fácil de pedir perdão. Então, ele orienta a gente a fazer essas coisas. Não entristecer o Espírito Santo, se livrar dessas amargura, indignação, ira, gritaria, todo tipo de maldade. Ser bondoso, faça isso, seja bondoso. Seja compassivo. Compassivo é ser misericordioso. Às vezes, meter a mão no pau, você ajudar o próximo. E o próximo, às vezes, não precisa estar dentro da igreja, gente.
Não precisa ser o próximo dentro da igreja. Às vezes nós conseguimos ajudar o próximo mais daqui do que o de fora. A Bíblia diz que nós devemos ajudar os de fora também. E perdoem. Sejam uma pessoa que tenha o coração humilde de perdoar. Tudo bem? Então esse é o nosso primeiro tópico, falando sobre santificação, o processo de santificação. Isso tudo que você anotou aí, são coisas que você tem que começar a agir, fazer ou tirar para o seu processo de santificação ser melhor ainda com Deus. Ok? Chama agora o Gabriel. Isso aí, pastor Nildo. Agora a gente vai continuar aí no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 1, tá bom? Podem deixar abertos aí no capítulo 5. A gente vai falar e tirar os ensinamentos do capítulo 5 do que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Efésios, que também serve para a nossa vida, que nós devemos aumentar, fazer cada vez mais. Ou seja, quanto mais tempo de caminhada cristã você tem, mais você vai praticar isso que a gente vai aprender agora, ok? Então vamos lá. Só para a gente dar a introdução aí, Efésios 5, verso 1 diz bem assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Depois do verso 1, vem a lista do que eu tenho que fazer mais, cada vez mais, e do que eu tenho que fazer cada vez menos. A gente vai fixar o nosso estudo agora no que a gente tem que fazer mais, tá bom? Cada vez mais. No verso 2, vamos ler rapidinho. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, viver pelo amor. Mas como é que eu vou viver pelo amor? Quais são o que eu tenho que fazer que prova que eu estou vivendo pelo amor? Quando a gente tem a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade do outro, de você cuidar, às vezes proteger o seu irmão e sua irmã que não está vendo que está em perigo, às vezes prover a necessidade de um irmão e de uma irmã. Isso é amar, isso é colocar em prática, tá bom? Aí uma outra coisa que ele diz que é para a gente fazer cada vez mais, está lá no verso 4. Verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, a gente precisa ter cada vez mais palavras de gratidão a Deus. Eu tenho certeza que se eu disser agora, quem tem um motivo para agradecer a Deus, todo mundo vai ter que levantar o braço, porque nós dependemos da graça de Deus a todo instante, né? A Bíblia diz que graças à misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs, que nós ainda estamos com a oportunidade de respirar, de estar vivo, porque nós não merecemos estar aqui. Não é isso? Então, vamos praticar isso agora? Olhe logo para o seu irmão e diga o motivo de agradecimento que você tem. Motivo de agradecimento a Deus, Vamos lá. Vamos lá, todo mundo, hein? Quem eu não ver falando, eu vou falar o nome daqui de cima. Bora, se estiver longe, levanta, vai atrás. Vamos lá, o motivo de agradecimento a Deus. Já? Todo mundo? Eu tenho que agradecer a Deus hoje pela minha esposa que não deixa eu esquecer minhas coisas. Eu tenho que agradecer a Deus hoje pela oportunidade de servir nesse ministério, né? Fazendo a tarefinha lá de uma outra matéria que a gente está fazendo, do CENIB. Hoje eu estava olhando e disse, uau, eu sei qual é o meu propósito no meu ministério. Eu tenho que agradecer a Deus porque Ele botou esse propósito no meu coração. Então tudo é motivo de agradecimento. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que fazer cada vez mais essas coisas, porque quando a gente faz isso, a gente está imitando a Deus. Ok? Lá no verso 8 agora, o nosso próximo versículo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Agora, vamos lá. O que é viver como filho da luz? Né? Porque, não, eu sou filho da luz, beleza, mas o que é viver como filho da luz? A gente precisa entender que
nós somos as testemunhas. Os anjos não vêm aqui na terra evangelizar ninguém. Eles não vêm viver a nossa vida. Nós temos essa oportunidade. Os anjos são filhos da luz? Filhos de Deus, né? Mas somos nós que temos essa missão. Nós precisamos viver isso. Ele está falando de testemunho. Como está o nosso testemunho? Tem uma distância muito grande, às vezes, do que a gente confessa. A gente diz que Deus é santo e eu sou santo. Mas a gente vive com santidade? É um abismo grande entre o que a gente fala que faz e o que a gente realmente faz. E o trabalho da santificação, o processo de santificação, é diminuir essa distância, para que cada vez mais a gente viva realmente como filhos da luz, fazendo a vontade de Deus, obedecendo cada passagem, cada mandamento, e é muito difícil. Porque todo mundo aqui tem um ponto em que cai, tropeça, de vez em quando para de prestar atenção e faz besteira, seja na raiva, na hora que está com a cabeça quente, seja na hora que vê a bolsa da vovó ali, né? Entendeu? Então a gente precisa ter atenção e viver o que a gente realmente diz. Vocês já ouviram alguém, eu sei porque eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Parente. Alguém que diz bem assim: esses crentes são tudo mentirosos, não vale nada, fala uma coisa e vive outra. Já ouviram alguém falar isso? Já ouvi muitas vezes. Por quê? Porque provavelmente conheceram muitas pessoas que diziam que eram de um jeito, mas eram de outro. Ou seja, precisa andar um pouco mais na verdade, como o pastor Nildo ensinou, como filhos da luz. Tá? Imagina assim, quando a gente aceita Jesus, a gente começa o processo de santificação. E o nosso processo de santificação, vamos ser bem sinceros, sabe quando acaba? Ou quando a gente morre, ou quando Jesus voltar. É quando acaba o nosso processo de santificação. Ninguém fica plenamente, a plenitude de Cristo, como a Bíblia diz, antes da volta de Jesus ou então da morte. Né? Queria que alguém conseguisse, mas teve dois que Deus levou, né? Elias e Enoque. Não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer? Se esforçar para viver o que a gente aprende. É por isso que na nossa meditação tem o quarto passo lá de tomar uma decisão, que é colocar em prática o que Deus está mandando a gente fazer. Mudar na nossa vida o que Deus está mandando. Eu sei que, assim como o pastor Nildo falou, tem decisões que às vezes eu fico pensando, a semana todinha, falar do Palavra Fest, né? Então o desafio radical dos jovens, semana todinha sem assistir a televisão. Logo agora que está nos últimos episódios do anime, da série que eu gosto, vou marcar. Aí quando pensa que não, está em algum lugar comendo alguma coisa com o olho duro na televisão que tinha lá no lugar, né? Em casa a gente tira até o cabo da televisão para não correr esse risco, mas na rua fica um pouco difícil. A gente precisa ter essa noção de que quando a gente aceita Jesus, a nossa vida vai modificar. A gente não pode continuar vivendo do jeito que estava vivendo, né? Jesus tem o poder de virar a gente de cabeça para baixo, mudar a nossa vida completamente, 180 graus, diferenciar tudo, tá? Então, fique esperto. Se sua vida não mudou ou mudou muito pouco, a gente precisa trabalhar para melhorar cada dia mais, tá bom? Aqui está dizendo, nós temos que ser a palavra encarnada, ou seja, espera aí, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Eu tenho que viver isso. E vamos ser sinceros, para mim às vezes é difícil. Porque eu vim de um mundo muito perverso. Quando eu me converti, eu andava nas rodinhas contando todo tipo de piada. Então eu tenho que controlar muito os meus pensamentos e o que eu falo, para não haver nem sequer menção de moralidade na minha boca. Então são pontos que a gente vai marcando como chaves que a gente precisa melhorar. Tá bom? Vamos lá para o verso 9 agora. Verso 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí, como nós vamos praticar a justiça? Vou dar uma ideia que talvez seja mais difícil de a gente praticar, tá bom? Vamos praticar a justiça dentro da nossa família, com nossas esposas, com os maridos, com os filhos.
Vamos buscar ser justos, porque às vezes, vamos ser sinceros, a Kellen não tem nada a ver com o meu estresse, a minha dor de cabeça do trânsito. E eu chego em casa, ela vai falar alguma coisa, eu dou-lhe uma patada, né? Ou então ao contrário, ela está estressada com o Jack, o cachorrinho, aí sobra para mim. A gente tem que parar com isso. Isso não é agir com justiça. Nós precisamos ser mais justos com os nossos, porque às vezes, antes de sair de casa, eu estava passando um culto ao vivo do pastor Cláudio Duarte, e aí eu estava escutando enquanto eu estava me arrumando, né? E aí ele estava contando que com o da rua é assim: olá, tudo bem? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Quando é o de casa que chama, amor, que é? Não é assim? Então a gente precisa agir com justiça. Se a gente age bem com as pessoas da rua, por que não vamos agir bem com as pessoas que nós amamos? Ou pelo menos dizemos que amamos, tá bom? Então essa é a parte mais difícil. Outra coisa difícil, nós precisamos ser justos no nosso trabalho. Você é pago para trabalhar 8 horas na empresa. Trabalhe as 8 horas. Não precisa enrolar. Não enrole, isso não vai mostrar que você é um filho de Deus. Não, mas eu estava meditando. Mas ele está te pagando é para trabalhar, não é para meditar. Está roubando o nome disso, é roubo. Está roubando do seu patrão aqueles minutos, aquelas horas que você devia estar trabalhando e não está. Nos nossos negócios, dá para fazer uma gambiarrazinha aqui, ganhar um dinheiro a mais, meu amigo. Seu Clodomiro não faz gambiarra lá nos imóveis não, né, seu Clodomiro? Já pensou a gente fazer gambiarra no trabalho? Para mim a gambiarra custa caro, mano. É bolo na mão, algema. Então não posso estar fazendo gambiarra. E mais, eu tenho que ensinar os meus clientes que gambiarra dá em bolo. Olha, se tu quiser tu faz, eu estou fora. E é difícil, porque às vezes é dinheiro. Tá bom? Isso tem várias coisas, né? Que você pode ser justo. Ser justo com a energia. Aqui na igreja teve um ano passado, a gente passou por uma dificuldade. E aí cortaram a luz da igreja. Mas ninguém foi lá meter o fio no poste de novo e fazer um gato. A gente se juntou, se coçou, pagou a conta que estava atrasada para poder a gente continuar usando a energia elétrica. Mas como é nas nossas casas? Tá? Então são muitas coisas, são pequenos detalhes. Você precisa, na verdade, orar a Deus e dizer assim: Senhor, em que eu posso ser mais justo? Em que eu estou tirando vantagem do meu irmão ou das outras pessoas que às vezes não são nem conhecidos nossos? Tá bom? Verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, busquem agradar a Deus. A todo momento você pode tomar uma decisão. A todo momento, no seu trabalho, na sua escola, né, o curumim que está na hora da prova, não estudou e quer colar, na faculdade. Aqui não tem muita criança, teens e tal, os jovens também não tem tantos, mas na faculdade. Às vezes agradar a Deus é só sair de fininho, né, daquela roda que desagrada a Deus, que estão conversando besteira, como diz lá no Salmo 1, né, os zombadores. A gente pode agradar a Deus a todo momento, em toda decisão. Por isso que lá na aula do Um com Deus tem o bip, né, que você programa um relógio lá para de 1 em 1 hora apitar e você: Senhor, eu tenho te agradado. E quando a gente vai fazer o bip, até hoje, essa semana eu vou fazer o bip. Quando a gente vai fazer o bip, até hoje, quando toca o celular, fica com vergonha até de levantar o olho, porque a gente já sabe que está desagradando a Deus naquela atitude que a gente está tendo naquela hora. Então, a Bíblia diz que a gente deve pedir esse discernimento. Senhor, me ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente é levado para o caminho errado sem nem perceber. Né? Vai uma conversa, não tem nada demais e tal, acho que não tem problema nenhum, estou ajudando um irmão, estou ajudando uma irmã, estou dando uma carona para a irmã que estava na chuva, mas está errado. Você está só no seu carro, sua esposa está com você?
Então a gente, às vezes, quer fazer o bem, mas como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. É melhor fugir da aparência do mal. A irmã vai se molhar um pouquinho, mas enxuga, não morre. Entendeu? A gente sempre procurar agradar a Deus em cada atitude. A próxima coisa que a gente tem que fazer cada vez mais está no verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Confessar uma coisa para vocês, né? Fazer igual o pastor Nilton. Confessar uma coisa para vocês. Há umas semanas atrás a gente teve uma noite evangelística no Nova Jovem, a noite Manauara. E na hora do apelo eu acho que eu não insisti o suficiente. Eu perdi uma oportunidade que foi preparado, que o Ministério de Programação se esforçou para fazer, a música se esforçou para fazer, os jovens trouxeram os convidados, mas eu podia ter insistido um pouco mais. E aí ontem, na noite cosplay, adivinha? Eu vou pagar isso aí. Eu insisti mais, e graças a Deus teve decisões. Porque a gente vai tendo aprendizado. Agora na nossa vida, no dia a dia, que é mais difícil, porque nós preparamos toda uma noite evangelística com esse objetivo. Mas às vezes a oportunidade de evangelizar está do nosso lado no ônibus, a oportunidade de evangelizar está trabalhando na mesa ao lado. Não é verdade? A oportunidade de falar, de passar um ensinamento para um amigo que às vezes está pensando em se divorciar, de dar um convite, de chamar para o encontro de casais, está ali na nossa frente, a gente nem percebe. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade. Tá? Verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Buscar a vontade de Deus. Sempre lembrar que Deus tem que estar no controle de todas as coisas, de todas as atitudes, dos nossos pensamentos. E é difícil. Fazer igual a encenação do banquinho aqui, né? Senhor, está aqui, o banquinho é seu. Pode sentar nele, você controla a minha vida. Quando pensa que não, já derrubou Jesus do banco e está lá tomando decisão, sem perguntar nem consultar qual é a vontade do Senhor, sem se aconselhar com alguém que pode dar um conselho produtivo para você. Tá? Verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Saber ceder ao controle do Espírito Santo. Sabe aquela coisa quando você toma uma decisão e que vai lhe incomodando, e às vezes você não quer dar ouvidos, você ignora aquela sensação que você está fazendo alguma coisa errada, você está tomando a rédea da sua vida e não deixando que o Espírito Santo guie você. Às vezes você está fazendo uma coisa, você lembra do versículo que diz que é errado, mas você continua fazendo. Você precisa entregar para o Espírito Santo. Aquele momento, entregar, como o pastor Nildo falou, ter aquele momento de contrição. Você está tendo a oportunidade de chorar antes de pecar. Você está sentindo, o Espírito Santo está incomodando você, ele está com forças para isso. Porque você meditou, estudou, orou, tem amigos que lhe ajudam, mas você mesmo assim, como a palavra de Deus diz, é obstinado e faz o que é errado. Aí você está se comparando com um macumbeiro feiticeiro, não é isso que a palavra de Deus diz? Que a obstinação é como um pecado de feitiçaria? Então a gente precisa ceder ao controle do Espírito Santo. E para a gente fechar no verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, animar espiritualmente os outros. Por isso que quando a gente canta aqui no Ministério de Música, né, tem uns que se empolgam mais, outros que ainda ficam olhando meio para o lado, bem assim, só batendo o pezinho, levanta a mão, né? Mas a gente tem que se permitir louvar e engrandecer ao Senhor com tudo que a gente tem. E isso vai influenciar outras pessoas a fazer a mesma coisa. É por isso que o Ministério de Música vem aqui para cima, todo mundo junto. Né? Fica todo mundo se mexendo e tal, e o Varley cobra assim, você tem que viver o que você está cantando, cadê o sorriso? Enquanto não estiver doendo a bochecha, o sorriso não está sendo enxergado lá pelo último que está no último banco, porque se não fosse assim,
a gente botava um DVD, né? O DVD, sou velho já, né? Um vídeo, um clipe para tocar no projetor e pronto. Mas não, a gente tem um ministério de música, né? Não ia sair melhor o áudio no clipe? Ia ter todos os instrumentos, orquestra completa, diante do trono lá que tem, sei lá, 30 e poucas pessoas tocando. Ia sair melhor. Mas aquelas pessoas vão conseguir influenciar você, motivar você a se sacudir um pouquinho aí, né? A gente tem que parar desse negócio de ter, será que meu irmão vai ficar me olhando aqui? Às vezes eu fico olhando para o pastor Gleice aqui, tal na música, ele levanta a mão e não quer nem olhar para trás. E louva. E é assim que a gente tem que ser. E eu aqui na frente não estou nem levantando a mão, ele está levantando porque é ele e o Deus, né? Aqui em cima, quando a gente vai cantar, tem algumas regras, porque eu quero ajudar a igreja a cantar. É só uma ferramenta para ajudar a igreja a cantar. Mas quando eu estou aí embaixo, eu posso desafinar à vontade. Eu posso tentar fazer o que eu não consigo fazer aqui em cima. E aí a Kellen fica me olhando assim, eu digo, ei, vai olhar para a tua música, rapaz. Estou dizendo, semana passada a gente ficou aí embaixo, né? Não deu para vir para o ensaio, a gente ficou de fora. Quero nem saber. Eu vou desafinar à vontade, cantar do meu jeito. Aqui em cima eu não posso cantar do meu jeito, eu tenho que cantar do jeito que a congregação consiga fazer também. É por isso que a gente sobe aqui, tá bom? Então, a gente aprendeu o que nós devemos fazer cada vez mais em Efésios capítulo 5. Agora nós vamos ter um intervalo, 15 minutinhos, tá bom? Para você esticar as canelas, o banco já cansou de você. Aproveite esses 15 minutos e volte, hein? É só 15, tá? Já, pessoal, bora lá? Já merendaram? Já descansaram? Vamos lá, vamos sentar. Vamos lá, dando continuidade, a nossa aula continua em Efésios 5, do 1 ao 21, como o Gabriel falou. Tá? A gente vai falar do verso 3. Antes de eu entrar nessa parte, vou fazer um paralelo. Parece que desde o momento em que Deus ele criou os 10 mandamentos, algumas pessoas têm sido tentadas a pensar que ele gosta de nos fazer sofrer, fazendo com que a gente abdique desses prazeres terrenos que existem no nosso mundo. Tá? Mas isso não é verdade. A vontade do Senhor é nos dar algo muito melhor. Mas para que a gente possa receber isso, a gente tem que estar disposto e com o coração aberto para que isso entre na nossa vida. É comum que isso signifique abdicar, largar, deixar de mão todos os nossos pecados. Tá? Então, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer cada vez menos, de acordo com Efésios 5, do 1 ao 21. Verso 3, você acompanha aí na sua leitura. Prostituição. Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Para quem não veio de um berço cristão, ou até mesmo para quem teve essa criação, mas convive com pessoas do mundo, pessoas fora da igreja, é difícil a gente ficar fora de rodinhas, de ouvir piadinhas indecentes, né? Conversas tolas, coisas que aos nossos ouvidos parecem ser atraentes, agradáveis, porque são coisas que a gente vê no nosso cotidiano. A sociedade está cheia disso, né? Cheia de prostituição, né? O livro de Oséias, no livro de Oséias, Oséias trata o povo de Israel naquela época como um povo prostituto, que se vendia
aos prazeres da carne e deixava de seguir as vontades do Senhor. E todo o livro, ele fala sobre essa prostituição. No verso 4, palavras indecentes, tolas, sujas, gracejos imorais, né? As rodinhas, eu volto para as rodinhas, como o Gabriel falou. É difícil a gente largar, seja no trabalho, na faculdade, né? Eu já vi até mesmo aqui, na frente da igreja, as rodinhas, aí a gente vai chegando, lá vem o Dudu, lá vem o Dudu. Ou seja, a gente já sabe que coisa boa não estava sendo falada lá, né? Mas será que precisa ir eu? Será que não se dão conta que o Espírito Santo habita em vocês? Que Deus está lá, no meio daquela conversa, mesmo não gostando? No verso 5, avarento, idolatria. Aí aqui a gente toca no celular, né? Hoje praticamente todo mundo aqui tem um celular, né? Talvez não tenha toda a tecnologia que alguns irmãos têm, né? Mas vamos lá, será que a gente não idolatra esse aparelho? Alguns podem até dizer assim, mas eu uso para as minhas necessidades de trabalho, estudo, né? Mas é só para isso? Será que a gente não tem algo no celular que alguém não pode ver? O meu celular fica à disposição do Mateus para filmagem, né? Vai descarregando um, vai trocando, né, Mateus? E o meu celular fica à disposição da igreja. Está lá na cantina agora, que ele é fixo na tomada. Está carregando. E a senha é um L. Eu vou até falar que se roubarem, é um L, né? E praticamente todos os jovens aqui, os adultos que pedem meu celular emprestado, já sabem que a senha é um L, né? Então, como o Nildo falou, não tem essa questão de senha. Eu só coloquei porque ele não dá a opção de não ter, né? Aí eu tive que colocar. Mas não é algo que eu idolatro. Não é algo que eu digo assim, não, ninguém mexe. Isso aqui é meu, tem coisa minha, não quero que ninguém toque. Não, fica à disposição para uso. Eu só peço que tenha zelo, porque o seu irmão precisa, né, do aparelho. Vamos lá, verso 6. Ser enganado. Ele diz assim, ninguém vos engane com palavras tolas, pois a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Vamos fazer um paralelo sobre esse verso, sobre as muitas teorias e versões que as pessoas do lado de fora da igreja dão a respeito de Deus. O que você tem deixado que as pessoas enchem os seus ouvidos, o seu coração e a sua vida com coisas externas, com teorias, com coisas que fogem ao que está escrito aqui na Bíblia, né? O que tem invadido o seu coração, o que tem te distanciado de Deus, te levando a acreditar que o que está aqui não serve para a sua vida, que o que está aqui é difícil demais para você fazer, obedecer e buscar. Então, essas conversas tolas, esse ser enganado por conversas tolas, tem muito aí também, tá? Não vai para a igreja não. O que tu vai fazer no sábado à noite na igreja? O que tu vai fazer no domingo? Eu estou aqui desde as 3 horas da tarde. Vou mentir não, cheguei atrasado hoje. 3h30, não foi, pastor? Pastor Varley aí, ó. 3h30, eu falei para ele que eu ia chegar atrasado, né? E aí eu fico aqui até as 11, 11h30, que é quando eu fecho a cantina, limpo tudo e vou embora. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi assim? Isso é só o meu exemplo, tá? Você tem o seu. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi? Cara, larga isso aí. Tu não precisa disso não. Deixa isso aí, vai viver a tua vida. Hoje era para te estar em casa assistindo Fantástico. Não tem nada de bom para mim lá. Aqui tem, eu já sei disso.
Mas quantas pessoas por aí não são enganadas por essas palavras, né? Vamos lá, começou o Campeonato Brasileiro. Quem gosta de futebol? Eu gosto de futebol, né? Não torço nem pelo Flamengo nem pelo Vasco, já vou logo adiantar, tá? Mas eu gosto de futebol, tá? Não se espante quando eu falo que eu gosto de ver qualquer jogo. E eu poderia estar em casa porque a gente tem a vantagem de ter uma TV a cabo e assistir todos os jogos, quantas vezes a gente quiser. Mas eu não estou lá. Ela está até desligada da tomada, tá? Porque eu decidi que meu coração está aqui. Verso 7. Compactuar com os enganadores. Tem muito a ver com o que eu falei a respeito do verso 6. É quando você ouve e aí você começa a concordar. Olha, é verdade. Aí eu pego mais um, vamos lá, eu concordei. Aí eu pego o Nildo. Nildo, vamos lá com o Tiago e vamos dizer para ele que isso aqui que estão falando é verdade. Mesmo eu sabendo, através da Bíblia, que não é. Eu vou lá e vou compactuar com os enganadores. Só para trazer mais um para as trevas. Teve uma aula que a Paula deu aqui, que ela falou muito a respeito disso. Satanás, ele usa de 2 artifícios para lhe levar com ele. O primeiro é a mentira e o segundo é o medo, né? Então, muita coisa você vai ouvir mentira. E aí você tem que saber filtrar. Por isso é importante que não só o pastor estude, vou levantar mais uma vez, estude o que está escrito aqui, mas você também estude. E esse momento, ele é para isso. Essa 1h, 1h30 que a gente passa de estudo, é para que a gente também aprenda a discernir aquilo que está escrito aqui, que a gente consiga tirar esses ensinamentos e levar para a nossa vida. No verso 11, desagradar a Deus e conformar-se com o mal. Quando que eu faço isso? Quando eu vejo um monte de coisa errada, até mesmo dentro da minha igreja. Muitos aqui já viram coisas erradas aqui dentro, mas poucos têm coragem de chegar lá e dizer: ei, para com isso, acaba com isso, fuja da aparência do mal, sai daí. Poucos têm essa garra, essa gana de fazer o certo, de ir lá interromper. E muitos não fazem pensando: vão pensar mal de mim, vão me chamar de chato. Isso não dói não, gente. Já me chamaram várias vezes. Ser chamado de chato não me incomoda. Vai me incomodar no dia que eu estiver perante Jesus e ele perguntar: por que tu não falou nada nesse momento? E eu não sei nem o que eu vou responder. Imagine você diante de Jesus, a um passo de entrar para o paraíso. O que tu fez nesse momento? Não fiz nada. Pesado, né? Verso 13, expor à luz. Essas coisas que desagradam a Deus, você tem que expor à luz. Seja com você ou com as outras pessoas, você tem que trazer para que a gente trate a liderança, o pastorado. Não é criar fofoca, é você amar o seu irmão e ajudar ele, dando aquele empurrãozinho em direção à coisa certa. É levar ele, pegar ele pelo braço: bora aqui, confessa. Já fizeram isso comigo e eu estou muito bem hoje. Ou vocês acham que porque eu estou aqui, eu estou ausente de pecado, de erros? Não, eu sou tão igual a vocês, talvez até pior do que alguns, mas eu tenho me esforçado e as minhas decisões me trouxeram a este momento, nesse ano, estar aqui ensinando. E aí eu fico olhando daqui para alguns de vocês: quem de vocês vai estar aqui conosco no ano que vem? O Stefan está sedento ali por professores, né, Stefan? E a gente tem pessoas que a gente olha e diz: olha, eu daria um bom professor. Mas aí é muito da sua decisão. Verso 15, viver como tolo que ouve
o que é certo, eu acabei de dizer o que você tem que fazer, e você, tu não sabe de nada. Eu vou fazer do jeito que eu já estou fazendo. Estou vivendo, ainda estou vivo, Deus ainda não me castigou, Deus ainda não me levou com Ele, então estou fazendo a coisa certa. Mas você sabe, porque você já leu o que está escrito na Bíblia, e você sabe que está errado. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele já lhe incomodou que aquilo está errado, mas você não quer mudar. Porque aquele pecado já virou de estimação. Já é algo que você já está criando ele desde pequeno. Vai chegar um momento em que ele vai lhe devorar. Palavras duras, né? Tudo que está escrito, se a gente for pegar e tirar como lição, a gente quer parar de ler. Porque dói, incomoda. É como se tivesse toda hora alguém alfinetando a gente. As coisas que eu estou falando aqui, muitos de vocês já leram, já pensaram da mesma forma. Mas por algum motivo, cai no esquecimento. Ou não, outros mudam. E graças a Deus a gente vê mudança. Né? Vamos pular para o verso 17. Agir sem juízo. Olha só como eu sou tão igual a vocês. Eu vou falar mais uma vez. Terceiro domingo, a minha perna ainda está doendo. Eu agi sem juízo. Há 3 domingos atrás eu fui enfrentar um galeroso que estava atacando pedra na minha casa. Aí, para a sociedade, eu estava certo, porque eu estava defendendo minha propriedade, né? Mas como cristão, eu sei que eu estava errado. Primeiro, era um jovem. Como pastor de jovem, eu deveria conversar com ele, tentar evangelizar, tentar entender o porquê que ele estava fazendo aquilo. Né? Mas não. Eu fui e o agredi verbalmente. Né? E aí o resultado, eu peguei uma pedrada na minha perna. E eu estou aqui. Graças a Deus, Deus não me levou. Agi sem juízo. Mas esse é só um dos exemplos. Quantas vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente age sem juízo, porque a vontade de fazer o errado é muito maior, ou a gente deixa que ela cresça dentro da gente para que nos conduza pelos caminhos que a gente sabe que não leva a nada. A gente sabe que serão catastróficos no final das contas. Verso 18. Não se embriagar. Não se embriagar, não quer dizer só se embriagar com bebida. Tem gente que, beleza, tem a bebida, se embriagar. Mas a gente às vezes se embriaga tanto de trabalho, e a gente deixa as coisas de Deus de lado. A gente se embriaga também de jogos. Eu vou jogar só mais essa partida. E aí deu o horário do CENIB. Já passou o horário, não vou mais não. Vou continuar jogando. Vou assistir mais um pouquinho da TV aqui. Quando tiver faltando 10 minutos, eu corro para a igreja. Aí, se perdeu no tempo. Não vou mais não. Já estou atrasado. Engano. Né? Não se embriague com as coisas do mundo. E aí ele fala, a partir do verso 19, eu volto para a aula do Gabriel, são coisas que devemos fazer. Falar salmos, hinos, cânticos espirituais, cantar e louvar com gratidão a Deus, agradecer a Deus sempre por tudo, que foram os exemplos que o Gabriel falou aqui. Respeitar a todos em nome de Cristo, sujeitar uns aos outros. De tudo que eu falei, cada verso praticamente tem um ensinamento. Mas aí eu volto no início da minha aula. É como se Deus estivesse querendo nos privar dos prazeres da carne. Mas aí eu digo que não. Ele quer nos dar algo melhor. Suponha que você esteja caminhando numa praia e aí você dê um chute num baú daqueles velhos, antigos, e aí vai dizer, poxa, achei um tesouro. E aí você vai lá e abre. Ele está cheio de areia. E aí vem aquela decepção. Mas logo em seguida aparece alguém que diz para você assim, que você pode encher aquele baú com bastante moedas de ouro, tanto tesouro quanto está lá cheio de areia. Ele se dispõe, ele se propõe a lhe dar isso aí. O que você tem que fazer? O mais óbvio é tirar a areia, né?
O problema é que a areia que está dentro do baú, ela é comparada aos nossos pecados, ao pecado que a gente tem de estimação, que a gente vai criando, a gente foi entulhando o nosso baú de areia. E as moedas de ouro que a pessoa se propôs a nos dar, são as bênçãos que Deus tem separado para cada um de nós. E aí, vai ser fácil tirar toda a areia para colocar o tesouro? Entenda que Deus, ele só vai conseguir preencher você com as bênçãos que ele tem preparado desde o dia em que você nasceu, desde antes de você nascer, a Bíblia fala. Depois que você abrir mão e se esvaziar dessa areia, à medida que você tirar a areia, cai uma moedinha de ouro. A areia é o pecado. Tira a areia, moedinha de ouro, bênção. Vocês querem isso para a vida de vocês? Fantástico, né? Termina aqui minha aula, vou passar aqui para o Stefson.